está no mercado de trabalho aquecido. Vandique Silveira, queria ouvir sua opinião, principalmente aí entre estas falas do Campos Neto, que a gente estava falando até mais cedo aqui com a própria Andréa Ângelo, né, nos desafios ali sobre o mercado de trabalho, e essa cutucada agora do ministro do Trabalho em relação ao CAGED, que deve superar em 7 meses os 12 meses do ano passado. Bom, eu acho que o Luiz Marinho não aprendeu economia. Eu me coloco à disposição do ministro para dar uma aula particular sobre como se combate a inflação. Me coloco 100% à disposição gratuitamente para que o ministro pare de falar coisas desse tipo, porque fica muito feio o ministro falar asneiras dessa qualidade. O grande problema da inflação tem a ver com a desancoragem no horizonte que vai até 2027. Nenhum ano, inclusive esse ano, né, e 2027, que está bem para frente, temos a inflação, as expectativas de inflação centradas no centro da meta. Isso mostra que o mercado tem uma expectativa de que o Banco Central não vai ser capaz de trazer a inflação para a meta. É isso que quer dizer, traduzindo em miúdos. Obviamente que oferta ajuda a combater a inflação, mas ajuda a combater ainda mais se o governo for comedido em seus gastos. Não adianta você ter um aperto monetário e no mesmo momento você tem uma expansão monetária, uma expansão fiscal do montante atual, tá certo? Concomitantemente, isso não faz sentido, porque parece que nós estamos lidando com uma nação com bipolaridade. É isso que acaba acontecendo. Obviamente que o emprego ajuda. Quando você tem um aumento, como diz o ministro Marinho, essa quantidade de pessoas empregadas, elas põem pressão em cima da inflação, o que vai contrário ao que disse o ministro. Outro ponto relevante é que não dá para aumentar a produção do lado da oferta sem haver investimento. No Brasil, nós temos muito baixo investimento, a formação bruta de capital é pequena e a gente tem um total de investimento que mal chega aos 16% do PIB, quando um país em desenvolvimento como o Brasil deveria estar minimamente em torno dos 25%. Para a gente ter uma medida de comparação, né, a gente tem a China com mais de 35% de investimento, nós temos os Estados Unidos com uma economia desenvolvida com 25% de investimento. E o Brasil, quando chega a 16%, solta fogos de artifício. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Essa frase do Haddad para o presidente Lula, né, tem uma cara aí de provocação, principalmente aos críticos aí do governo, né, tem uma ironia presente nessa frase, dizendo ao Lula exatamente: o senhor corre o risco de entregar o país com um crescimento maior que o esperado, a inflação e o desemprego baixos. É um alerta, né, de como se fosse algo ruim, né, entregar o país. Só que quando se olha os fundamentos ali, né, tudo que o Lula queria exatamente nesse ponto. Mas não necessariamente essa combinação pode ser a melhor neste momento, neste atual cenário. O Lula é o patrono de voos de galinha, né? É o típico populista. O país cresce bombando através de transferência de renda, consumo cresce, só que não vem de contrapartida um aumento comensurável no investimento, na formação bruta de capital. O que acaba acontecendo? Isso tem data limite, prazo de validade para essa expansão acontecer. Aconteceu em todos os governos do PT e nos levou à pior crise que o país viveu, que começou em 2014. Até hoje nós não nos livramos totalmente dessa mácula. O país ainda continua sofrendo por causa das recessões consecutivas a partir de 2014, que inclusive levaram ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essa é uma questão típica do mundo populista, tanto populista de esquerda como de direita. A ideia é pão e circo. Coloca o povo para consumir um bando de porcaria, bomba a economia, emprega uma opção de gente, só que de maneira precária, e empregos que não têm longevidade,
Na hora que a gente bate de encontro com a realidade, nós entramos numa recessão bastante profunda e que dura muito tempo. A gente tem perda de PIB, perda de renda, massa salarial encolhe e começa todo o processo uma vez. As pessoas esquecem, daqui a 4 ou 8 anos acaba votando de novo no populista, né? E começa esse ciclo. Só que no Brasil o populista ele é tanto de esquerda como de direita. Infelizmente nós não nos livramos do populismo, que é aquilo que nos assola. Vale lembrar que a Argentina, um país que já foi uma das nações mais ricas do mundo, foi destruída pelo populismo que o assola até a eleição do Milei. Perfeito, Vandica, eu gostaria de esclarecer alguns pontos por aqui. Nós sempre comentamos da necessidade de aumentar a produtividade aqui no Brasil. E claro, a gente coloca essas duas teses em confronto. Como se aumenta a produtividade no Brasil, já que a gente está falando aqui sobre aquecimento do mercado de trabalho, sobre investimentos, sobre incentivo ao consumo e do outro lado, talvez um dos grandes pontos fracos da nossa economia, a baixa produtividade. Como que a gente consegue conquistar este aumento de produtividade sem que nós incentivemos a inflação, causemos aí maiores impactos negativos à economia em um prazo um pouco mais longo? Acho que essa é uma balança complicada de se equilibrar, não é, Vandic? Nós temos uma situação que é muito precária no Brasil, que é o aumento de produtividade, principalmente a produtividade real do trabalho. O Brasil tem uma das piores, mais incompetentes, menos treinada, menos produtiva força de trabalho do mundo. Pra vocês terem uma ideia, a produtividade real do trabalho teve pouca ou nada em termos de ganhos desde o final da década de 60. Nessa época, precisavam de 4 brasileiros para fazer o que um americano fazia. Essa relação piorou hoje, porque aumentou de maneira muito notável a produtividade média do americano. O maior problema, o maior gargalo que existe no Brasil tem a ver com a educação. O Brasil tem um dos sistemas mais caros e piores do mundo de educação pública, principalmente educação universal, que deveria ser o centro das atenções de investimentos no sistema educacional do país. Isso se traduz em um sistema educacional caríssimo, entre um dos mais caros do mundo. O Brasil gasta, na média, acima do que os países avançados da OCDE gastam, só que o resultado é pífio. Isso tem a ver com o fato da educação, principalmente do ensino médio brasileiro, ser totalmente desvinculado da realidade daquilo que funciona. E nós temos bases de comparação de países que fizeram essa transição e que conseguiram transformar-se em países de economia avançada, como é o caso da Coreia do Sul, né? Que em 1970 tinha um PIB inferior ao do Brasil e que nesse período de 1970 até o presente, um pouco mais de 50 anos, conseguiu fazer uma transformação radical, principalmente através do aumento de investimento, aumento da poupança e investimentos maciços, né, na educação de jovens, principalmente de crianças até o ensino médio. No Brasil nós temos uma inversão disso. Nós gastamos muito pouco com a educação do ensino fundamental e médio, cerca de $3.500 por ano, quando a média da OCDE é em torno de $8.500, e nós gastamos excessivamente com o ensino superior, acima dos $16.000, em linha com países mais desenvolvidos que o Brasil. No entanto, a gente, através de um sistema público gratuito de ensino superior, nós fazemos uma transferência de pessoas que já têm condições, são pessoas que nasceram em berços mais abastados, que tiveram acesso a escolas privadas, que conseguem entrar em escolas públicas, federais e estatais e estaduais, e dessa maneira a gente acentua ainda mais a diferença de renda pornográfica que existe no Brasil. Isso tem tudo a ver com a concentração de acesso às escolas, às universidades, por pessoas, e mesmo com cotas. Isso não é resolvido porque as pessoas continuam tendo mais acesso às universidades. Então, no dia que a gente quiser ser sério com relação à educação, nós vamos colocar esforços no ensino fundamental e médio,
principalmente no médio. Vamos focar em competências que o mercado quer, não aquilo que os professores atuais sabem fazer. Nós temos um conluio entre governo e professores. Nada muda, mexe-se muito e nada muda. Isso é o exemplo do ensino médio, da reforma do ensino médio. Nós temos pessoas que saem do ensino médio sem saber ler e escrever. Nós temos um sistema que adula a incompetência. Ele permite que o mérito não seja o centro da conquista acadêmica, que é a coisa mais relevante, o mérito individual, faz com que pessoas saiam incapazes de serem produtivas. Ou seja, né, muitas das pessoas que entram no ensino médio acabam pulando fora. O Brasil tem uma estatística que me espanta. 53% dos adultos, ou cerca de 90 milhões de pessoas, uma Alemanha inteira, não terminou o ensino médio no Brasil. A gente não pode esperar muito dessas pessoas. Se as pessoas que passaram pelo ensino médio são altamente incapazes de serem produtivas, imagine 90 milhões de pessoas que não passaram nem por esse processo. Quer dizer, sem isso, não existe nenhuma expectativa para que mude esse quadro terrível da produtividade brasileira. Inclusive, vou vender nosso peixe aqui, viu, Vandir, que a gente fez um strike sobre esse tema recentemente, tá no nosso canal no YouTube. Quem não acompanhou, só entrar lá no strike. A gente falou bastante, de uma forma mais aprofundada, sobre esses desafios, sobre nossa produtividade. E até aproveitando um pouco aqui do gancho, já que a gente está falando sobre o Haddad, o Maurílio